Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Os Andorianos são uma raça de temperaturas baixas, apresentadas desde os primórdios de jornadas. São alguns dos principais membros da Federação e têm uma vasta história dentro de Star Trek. A origem andoriana remonta a séculos incomensuráveis e advindos da lua gelada de Andoria. Durante seu desenvolvimento, a raça se dividiu em duas vertentes, sendo uma delas os Andorianos e os outros os Aenar, que falaremos mais adiante. No entanto, em algum momento de sua história, os Andorianos migraram para o norte de seu mundo e deixaram os Aenar para trás, com o tempo passando a tratá-los como uma lenda e um mito. Os Andorianos não são modestos em admitir que são uma raça guerreira e violenta. Uma de suas maiores crises como povo aconteceu justamente com os Vulcanos, cuja primeira contenda se iniciou no século XX terrestre. Pelo que as histórias contam, os primeiros contatos entre ambos não foram violentos. No entanto, o alto comando vulcano da época depreciava os Andorianos, pois, assim como considerariam os humanos no futuro, acreditavam que os Andorianos eram menos dignos de sua atenção por conta de sua natureza mais irascível e emotiva. Ambos os povos dividiam fronteiras em seus respectivos sistemas solares. Essa relação difícil e conflituosa logo escalou para uma disputa quando, no que seriam considerados os anos 1950 dos humanos, as duas nações começaram uma disputa sobre territórios que viria a durar praticamente 200 anos, com estratégias errôneas de ambos os lados, como, por exemplo, as situações com o planetóide Weitan, onde os Andorianos terraformaram o planetóide e o equiparam com vários sistemas de vigilância na fronteira entre os dois povos, e os Vulcanos o tomaram para si e o nomearam de Pan-Mokar. Essa disputa em específico pelo planetóide só foi resolvida em 2097, quando um tratado entre ambos foi assinado e os Vulcanos passaram a utilizar o planetóide com fim de vigilância. Mais ou menos na mesma época, os Andorianos restabeleceram contato com os Aenar, seus vizinhos de mundo, criando elos diplomáticos com os mesmos. Os conflitos com outras raças, no entanto, não cessaram à medida que as tensões vulcanas permaneceram e os Telaritas também entraram em conflitos, sendo que, muito possivelmente, pela expansão andoriana que também cruzava perigosamente o seu território. Em 2151, a Enterprise de Archer, recém-iniciada em suas missões pelo Quadrante Alpha, se comprometeu entre as guerras vulcano-andorianas. Naquela altura, existiu uma suposta guerra indireta vulcano-andoriana, semelhante à Guerra Fria terrestre, em que muitos mundos apoiados por um lado eram hostilizados pelo outro, como Coridan. A Enterprise de Archer, no entanto, auxiliou uma delegação andoriana a desmontar uma estação de vigilância vulcana no mosteiro de Pidgem, o que abalou as bases morais e reputacionais de Vulcano na época, afetando também as relações vulcano-humanas. Em 2152, o comandante Shiran, vendo uma escalada violenta entre os dois mundos uma vez que Andorra reconquistou o Weitan e os vulcanos consideraram um ato de guerra, se armando, convidou o capitão Jonathan Archer para que mediasse esse conflito e possíveis negociações, obtendo êxito e um cessar-fogo. Os Andorianos também trabalharam por interesses próprios durante o conflito entre os humanos e os Tindis. Durante a incursão da Enterprise de Archer na expansão délfica, o governo andoriano ordenou que a Guarda Imperial ingressasse juntamente atrás de Archer para obter a arma Tindi que havia atacado a Terra, sob a alegação de que, com uma arma tão poderosa, os vulcanos não fizessem frente a eles novamente. Essa missão falhou. Contudo, as informações obtidas a bordo da expansão délfica ajudaram a Enterprise de Archer a se sobressair contra os Tindis. Eventualmente, os Andorianos se uniram com os humanos contra os Tindis, ajudando na destruição da sua esfera e na vitória da primeira aliança militar entre os dois povos. Posteriormente, no entanto, novos conflitos vulcano-andorianos surgiram. Os dados obtidos pelos Andorianos na expansão délfica
e transmitidos para o Conselho Andoriano foram interceptados e utilizados como justificativa para o alto comando vulcano crer que Andor estava construindo sua própria arma de guerra avançada. O administrador Vraz, que estava responsável por toda a operação de vigilância sobre Andoria, estava, na verdade, sob controle romulano. Ele autorizou uma força de ataque vulcana sobre Andoria, utilizando estratégias militares que teriam levado uma vitória total sobre seus vizinhos gelados, se a Enterprise de Archer não tivesse aparecido com uma curta frota de naves e os interceptado, interrompendo o elemento surpresa e os forçando a finalizar o ataque. Esse conflito levou a uma reforma governamental vulcana, que diminuiu os conflitos militares entre os dois povos, encerrando séculos de guerra. Em 2154, a diplomacia levou Andoria e Telar a terem uma reunião comercial em Babel para resolverem disputas comerciais e aproximarem suas relações. Nesta ocasião, os romulanos, temendo que o quadrante ficasse perigosamente estabilizado e comprometesse seus projetos futuros, utilizaram de estratégia militar e de naves drones para simularem ataques entre eles, causando desconfiança e discórdia entre os mundos. Eles usaram de um Aenar sequestrado como piloto de suas naves drones, e sua missão teria dado certo se a Enterprise de Archer não tivesse intervido entre os conflitos e mediado para descobrir o verdadeiro culpado. Este evento foi um dos fatores predominantes para a aliança humano-telarita-andoriana-vulcana, que futuramente criaria a Federação Unida de Planetas. Durante as conversações sobre a criação dessa aliança, uma facção humana isolacionista e xenófoba chamada Terra Prime queria o fim das conversações e dos acordos subsequentes. Eles instigaram protestos contra a embaixada andoriana, o que azedou o leite de uma possível aliança. Com o fim da facção e dos atos terroristas, no entanto, a confiança andoriana nos humanos parece ter se restabelecido para criarem a Coalizão dos Planetas, uma proto-federação em formação. Eventualmente, os andorianos e os telaritas retornariam ao cenário político, quando uma guerra entre os humanos e os romulanos teve início em 2156. A aliança da Coalizão de Planetas levou a uma derrota avassaladora dos romulanos e a criação da Zona Neutra Romulana, e posteriormente, um ano após o fim das hostilidades, a criação formal da Federação Unida dos Planetas, onde os andorianos orgulhosamente estavam presentes. No ano de 2164, Shuran, membro notório responsável por diversas políticas andorianas em seus mais diversos conflitos, foi promovido ao posto de general e nomeou Jonathan Archer, membro honorário da Guarda Imperial Andoriana e, futuramente, embaixador dos humanos em seu mundo. Em 2259, um dos Aenar estava presente na Enterprise de Pike. Seu nome era Hammer, e ele atuou como engenheiro-chefe até sua morte para os Gorns. No século 23, os andorianos eram tão importantes dentro da Federação quanto humanos ou vulcanos, sendo parte essencial de diversas atividades e políticas da Federação e da Frota, como exploração, estudos e colonização. Eles ofereciam estudos para outras raças, e embora sua história particular seja bem menos explorada, eram ainda assim membros da Frota com orgulho. Em 2268, o embaixador andoriano Shuras participou dos eventos que fortaleciam Coridan como membro da Federação na Conferência de Babel. Ele esteve presente durante o incidente com o Sindicato Orion e, em posterior, descobriu que um dos membros do seu grupo era um espião. Também neste período, na dimensão articulada conhecida como Elysia, havia um andoriano servindo como membro de seu conselho governante. Mesmo com as relações unificadas entre os mundos, no século 24, por razões pouco faladas ou comentadas, em meados de 2360, um grupo de desordeiros andorianos se escondia da Federação como um todo no sistema Triângulo. Com a importância da DS-9 para o quadrante e os eventos subsequentes da Guerra do Domínio, os andorianos interagiram de fundo com as políticas mencionadas. Transportes de carga e afins operavam através da Estação 9, e durante a Guerra do Domínio, seu mundo foi considerado de vital importância, ao nível da Terra ou de Vulcano. No século 32, após os eventos conhecidos como The Burn, ou a Queima, em que todo o dilítio se perdeu e milhares morreram, muitos andorianos deixaram a Federação e se aliaram com os Órios para criarem a Corrente Esmeralda, uma organização com fins de lucro e que espremiam mundos menores. Com o fim da Corrente Esmeralda, os andorianos entraram em negociações para retornarem novamente à Federação. Os andorianos como um todo tinham características bastante distintas. A principal delas era sua pele azulada e suas antenas. Suas antenas eram extremamente sensíveis a ponto deles não usarem chapéus por considerarem isso incômodo, e elas podiam ser movidas separadamente por músculos próprios.
A maioria dos indivíduos tinham cabelos brancos ou grisalhos, mas alguns também possuíam cabelos loiros. Não tinham sobrancelhas e sim protuberâncias queratinosas na testa. Todo o seu sangue era completamente azul. Existiam diferenças bastante abrangentes deles para os Aenar. Os Aenar tinham pele branca e eram completamente cegos, enxergando através de uma conjunção telepática. Os Aenar também tinham crânios relativamente maiores. Um Aenar era capaz de ler mentes e projetar-se psiquicamente na mente de outros humanoides. Eles usavam a telepatia para se comunicar entre si e podiam apresentar uma possível precognição. A união sexual entre as duas subespécies era possível, criando híbridos verde-água e com visão. Biologicamente, os andorianos tinham uma taxa metabólica muito mais alta que o padrão, o que os tornava facilmente exauridos e sugestivos a danos por armas faseadas. Em contrapartida, eles aparentam ser mais resistentes a diferentes condições ambientais, como frio extremo ou calor em excesso. A fisiologia andoriana tornava a injeção intravenosa difícil e problemática, sendo necessário administrar qualquer medicação por meio de injeção intramuscular. Os andorianos são um povo guerreiro e, como mostrado em tela por diversas vezes, bastante orgulhoso. Eles são capazes de sustentar por longos períodos conflitos ou guardar mágoas de situações, além de conspirarem para resoluções de problemas. Andorianos possuem uma grande veia guerreira, esculpindo através de tradições dela como o ritual de Ushantor, que era um combate por honra com mais de 12 mil linhas de código. Aqueles membros da guarda real que eventualmente caíssem em batalha longe de suas famílias podiam selecionar previamente um companheiro para que este levasse um pedaço seu de volta para sua casa, em sinal de respeito. Apesar disso, também possuem grandes mitologias relacionadas à origem de seu povo, como o mito de criação semelhante ao Vulcano, mas com linguagem impronunciável para outras raças. Não havia sexismo relacionado ao seu povo. Homens e mulheres gozavam dos mesmos direitos, inclusive militares. Sexualmente, os andorianos também não tinham restrições, podendo se relacionar com o sexo oposto ou com o mesmo sexo sem que isso se tornasse um tabu, ou podendo se relacionar sexualmente com outras espécies, eventualmente sem que isso gerasse qualquer debate. No entanto, aparentemente, as mulheres iniciavam relacionamentos agredindo fisicamente o macho. Um casamento andoriano parecia ser uma instituição organizada, sendo que exigiam grupos de 4 pessoas, o que indica práticas de poligamia. Seu governo, ao menos no século 22, era chamado de Império e era chancelado. Atrelado a esse império havia a Guarda Imperial Andoriana, que era uma orgulhosa força de combate. Mesmo assim, ainda possuíam estudos artísticos como mostrados em seu desenvolvimento no futuro da Federação. Sob os Aenar, eles viviam apartados dos Andorianos Azuis, eram estritamente pacifistas e abominavam violência no geral. Também tinham leis que restringiam a penetração da mente alheia sem autorização e não tinham governo, escolhendo um representante para falar por eles quando necessário. Os Aenar tinham a crença de que a morte só chegava depois que a pessoa cumpria o significado da vida. A tecnologia andoriana, pelo menos no século 22, parecia estar ligeiramente acima da humana. Eles eram capazes de produzir naves de combate, sistemas de vigilância e terraformação avançados, sendo uma raça já experiente nessas condições por conta de sua vasta história espacial. Dentro de seu mundo é mencionado que os mesmos empregavam navios corta-gelo e que eles o tinham com muito respeito. Eventualmente, uma vez se unindo à Federação, sua tecnologia foi aprimorada e compartilhada, e nos séculos posteriores estava no mesmo patamar que a humana e vulcana. Alguns dos andorianos mais conhecidos são Shuran, Shireyan, Talas e Hammer.